Boa noite, graça e paz, amém? De tão importante que é o EDD, mais uma vez, enfatizar, essa é uma visão apaixonante, que cada um de nós devemos abraçar. Quando Jesus teve um encontro com Pedro, assim que ressuscitou, fez 3 perguntas a Pedro na beira da praia com um peixe especial que ele tinha pescado, e Jesus fez uma fogueira, eles comeram um peixinho, e Jesus disse 3 perguntas. Quais foram as 3 perguntas que Jesus fez a Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro, sim, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, eu te amo. Mas depois de cada resposta de Pedro, Deus disse algo muito importante. E qual foi? Apacenta, cuida, discipule. Que discipulado é isso? As minhas ovelhas e as minhas ovelhinhas, pais, jovens e filhos. O amor a Deus está condicionado ao discipulado. Você ama Deus? Sua resposta qual é? Sim. E a resposta de Jesus para nós? Discipule. Discipular alguém é demonstrar que amamos a Deus. Veja que Jesus disse a Pedro: se você me ama, discipule, cuide, apacente. Então, nós somos apaixonados por Jesus e por isso estamos apaixonados pelo discipulado. E nesse EDD nós vamos ser motivados, envolvidos, imersos numa ministração a respeito do discipulado. Venha, venha e venha. Tá? Venha e participe. Muito bem, queridos, nessa noite iniciaremos uma nova série de ministrações, crescendo como Jesus e crescendo em sabedoria, estatura e graça. Você tem no seu boletim uma propaganda a respeito disso. Queremos que você traga outras pessoas para ouvirem na próxima semana a respeito de crescimento na estatura e graça. Temos que crescer como Jesus. E hoje vamos falar sobre crescendo em sabedoria. Como crescer em sabedoria? Jesus cresceu em sabedoria. O texto, Lucas capítulo 2, verso 52, essa é uma nova versão internacional, NVI, diz assim: Jesus ia crescendo em estatura, graça, sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Queridos, esse é o nosso alvo, sermos como Jesus. Jesus é o nosso alvo. E nós precisamos crescer em sabedoria, em estatura e graça. Esse texto de Lucas capítulo 2, verso 52, está num contexto, logo após Jesus ter ido com os seus pais, adolescente, para uma das festas em Jerusalém. E ali eles viajavam em caravana e
numa dada ocasião, numa dessas viagens, Jesus foi, já tinha mais de 12 anos, estava com os seus pais, visitaram o templo, Jerusalém, enfim. Na volta para casa, as crianças andavam juntas, brincavam juntas, se envolviam juntas, enfim. Mas, num dado momento da caminhada, Maria e José sentiram falta de Jesus e viram que eles não estavam nessa caravana. E eles, depois de dias, perceberam isso. Bom, voltaram correndo e então localizaram Jesus no templo, lá em Jerusalém, conversando com os mestres. E os mestres da lei, os doutores da lei, ficaram admirados com Jesus. Porque ele respondia, ele perguntava coisas profundas da Bíblia. E diz o texto que ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Jesus é Deus, mas ele crescia como um ser humano, diferente de nós no sentido que não pecou, mas crescia como um ser humano nessas 3 áreas: sabedoria, estatura e graça. Nós precisamos crescer também nessas 3 áreas. E o desafio nessa noite e nas próximas domingos é que nós busquemos este crescimento. Hoje em dia as pessoas muito buscam a capacidade intelectual, crescer intelectualmente. Mas crescer intelectualmente não significa crescer em sabedoria. Sabedoria é diferente. Jesus nos convida a caminhar, a buscar o uso das nossas capacidades mentais integradas com o nosso interior, com o nosso espírito. Porque sabedoria não está aqui. Sabedoria está aqui. Não é uma questão intelectual. Há muita gente intelectual tola, completamente tola, fazendo coisas absurdas, tomando decisões horríveis. Pessoas muito inteligentes, com a sua vida financeira quebrada, com a sua vida familiar destruída. Pessoas capacitadas intelectualmente, com muitos cursos, com muito isso e aquilo, mas sem sabedoria. Então nós estamos falando de sabedoria, algo que não é resultado de conhecimento intelectual. É isso que nós vamos falar nessa noite. O que é sabedoria? Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Uma pessoa pode ser culta, mas tola. Hoje há muitas pessoas assim. Uma pessoa pode ter muito conhecimento, mas ter dificuldade em se relacionar com as pessoas. Uma pessoa tem muito conhecimento, mas tem dificuldade de viver com ela mesma e com outros. Sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. Sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus, é olhar o casamento com os olhos de Deus, é olhar os negócios com os olhos de Deus, é olhar o relacionamento com as pessoas com os olhos de Deus, é olhar a situação e discernir a situação e tomar decisões em cima dessa situação com os olhos de Deus. O sábio pergunta assim: no meu lugar, o que faria Jesus? Essa é a pergunta que o sábio faz todos os dias, em todos os momentos. Em meu lugar, o que faria Jesus? Como ele falaria? Como ele trataria as pessoas? Como ele agiria? Como ele reagiria a uma provocação, a uma situação? Cristo não ensinou os seus discípulos uma sala de aula. Cristo transmitiu vida de sabedoria aos seus discípulos. Então, discipulado é a transmissão de sabedoria, é a transmissão de vida para vida. Nós precisamos buscar sabedoria.
É o que nós precisamos crescer. É o que nós precisamos buscar. Sabedoria mais importante do que ensinar qualquer matéria. Nós precisamos crescer. Como caminhar em sabedoria? Como traçar os passos de uma vida sábia? Pega aí para você algumas orientações. Primeiro passo, nós precisamos desejar sabedoria. Se eu sou sábio, eu coloco os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas questões diante do altar do Senhor, diante da presença de Jesus. Eu busco soluções, eu busco ações que Ele vai me dar. Agindo assim, eu vou evitar muitos problemas. Agindo assim, eu vou solucionar muitos problemas. Sendo sábio, eu vou buscar orientação na palavra de Deus. Sendo sábio, eu vou orar mais e buscar mais a presença de Deus. O meu coração deve desejar ardentemente essa sabedoria, a fim de que eu ande segundo o coração de Deus. É isso que precisa acontecer. Sabedoria vem pelo desejo ardente. 2 de Crônicas, capítulo 1, verso 10 diz, Salomão, quando buscou ao Senhor, o seu pai Davi tinha morrido, agora ele governava toda a nação de Israel. Ele disse, Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderia governar o teu grande povo? E nós sabemos o resultado disso. Além de sabedoria, Deus abençoou poderosamente a vida de Salomão. Nós precisamos desejar transformar nossa vida e agir sabiamente. Tiago capítulo 1, verso 5, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Então, ore. Aqui está faltando o segundo passo. Ore. Peça. Primeiro deseje profundamente. Primeiro busque, como a Bíblia diz, como prata e ouro a sabedoria. Se a gente não tiver um desejo profundo por sabedoria, nós continuaremos a ter muitos e sérios problemas. Nós continuaremos na imaturidade, continuaremos como crianças espirituais, continuaríamos engatinhando na fé, continuaríamos recebendo a porção de uma criança, não a porção de alguém maduro. Nós ganharemos a herança de uma criança, não a herança de um adulto. O Senhor nos dá conforme a nossa maturidade. Então deseja sabedoria. Eu quero sabedoria. Eu preciso de sabedoria. E o Senhor, como nós vimos, o segundo passo, não está descrito aqui, Ele, quando oramos, que é o segundo passo, quando pedimos, Ele nos dá. Ele nos dá. Se tem alguém com falta de sabedoria, peça a Deus. Ele vai dar com muita vontade, com muita generosidade, sabedoria. Sabe por quê? Deus quer que a gente cresça como Jesus. E Jesus crescia em sabedoria. Sabe uma oração que Deus responde? É a oração segundo a sua vontade. Não é isso que Pedro diz? Se oramos segundo a sua vontade, Ele nos dá. Se nós pedimos por sabedoria, desejando mesmo ser sábios, para tomar as decisões conforme os olhos de Deus,
Deus nos dá sabedoria. Nós vamos ficar surpresos com as decisões, com as reações, com o tratamento que nós agora teremos. Ela virá a nós, sabedoria virá a nós. Lembre-se, sabedoria não está aqui. Sabedoria está no nosso espírito. Sabedoria não é o conhecimento. Sabedoria é como eu decido segundo a vontade de Deus. Eu conheci um homem quando fiz missões na divisa com a Bolívia, um homem que não sabia ler. E ele usava uma Bíblia. Era um lugar muito ermo, não tinha luz elétrica. Nós fazíamos cultos às noites. Fiquei lá por um mês e meio, 2 meses. Dormíamos em redes e atravessávamos a cavalo em alguns trechos, muito do tempo a pé, evangelizando naquela região. Mas esse homem não sabia ler. Ele observava todas as vezes que eu pregava e ministrava e guardava no seu coração cada uma daquelas palavras. Um homem sábio em suas decisões. Um homem sábio quando falava. Um homem sábio em tratar os seus vizinhos. Um homem sábio em negociar o pouco que ele tinha. Um homem sábio. Não tinha conhecimento nenhum aqui, mas pediu, desejou ardentemente sabedoria e Deus deu. Então as suas decisões, as suas palavras, as suas reações eram de um homem sábio. E assim Deus vai nos dar, se nós pedimos sabedoria. Terceiro passo, precisamos procurar sabedoria. Procurar sabedoria. Provérbios capítulo 2, versos 4 a 5 diz: procurem essas coisas como se procurassem prata e ouro que estivessem escondido, ou tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Sabe, a sabedoria nos ajuda a temer ao Senhor e conhecê-lo mais. Sabe como nós conhecemos Deus? Não é numa sala de aula. O CTM é uma fonte tremenda de conhecimento e pode gerar em nós sabedoria, se nós a praticamos. Na medida que eu desejo que esse ensino se torne algo vivo na minha vida, buscando por sabedoria, e eu começo agora a receber, a temer mais o Senhor, a desejar mais o Senhor. Eu começo a conhecer mais a Deus. Eu começo a ouvir mais a Deus. Sabedoria é uma chave poderosa para que abre muitas portas. Muitas portas. Conhecendo o coração de Deus, nós podemos tomar decisões a respeito de muitas coisas na nossa vida. Nós seremos melhores esposos. As mulheres serão melhores esposas. Os filhos serão filhos abençoados. Nós seremos excelentes vizinhos. Ótimos discipuladores. Teremos muito, mas muito para oferecer às pessoas de orientação, de amor, porque nós estamos conhecendo profundamente a Deus, nós estamos temendo a Deus, o nosso coração, há um coração inclinado então a Deus. Quando nós procuramos sabedoria, nós encontramos, mas precisamos buscar, como alguém, um mineiro, que busca por ouro, por prata, ele cava, e ele não desiste, ele persevera até encontrar. Assim também nós precisamos buscar sabedoria, procurar sabedoria. Último, devemos crescer em sabedoria.
Sabedoria é uma habilidade e a disposição de basear meus pensamentos, as minhas ações, as minhas decisões, segundo a palavra de Deus. Então eu preciso crescer, ter um crescimento integral, ter um crescimento sólido. E crescer em sabedoria é um ato contínuo. Eu não cresço apenas e fecho no meu crescimento. Eu preciso crescer constantemente. Eu necessito de sabedoria. Eu preciso crescer em sabedoria. Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, versos 15 a 16, o seguinte: portanto, presta atenção na maneira de vocês viverem. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Aproveitem bem. Como sábios, aproveitem bem o tempo que vocês têm. Hoje em dia, sabedoria é fundamental para administrarmos o nosso tempo. O maior problema nosso é o tempo. O grande problema nosso é tempo. Precisamos ter tempo. E tempo não é simplesmente uma questão de cronômetro. Há duas palavras no grego para falar sobre tempo. A Bíblia fala dessas duas palavras: cronos, kairos. Cronos é cronologia, vem da palavra cronologia, né? Aliás, cronologia sai da palavra cronos, que é marcar o tempo num relógio. E a outra palavra, kairos, que refere-se a um tempo determinado, uma qualidade de tempo específico, que é medido, que é fixado, é uma qualidade de tempo. E Paulo está dizendo nesse texto exatamente isso. Nós precisamos ser sábios para ter uma qualidade de tempo melhor. E uma outra versão, a versão internacional, diz: aproveitando o máximo cada oportunidade. Isso é o tempo kairos. Aproveitando o máximo cada oportunidade. As oportunidades estão aí. É o kairos. As oportunidades são dadas por Deus para nós agirmos sabiamente. Presta atenção. Se nós decidirmos sabiamente em cada uma das oportunidades, nós teremos vitórias, nós teremos bênçãos, nós seremos bem-sucedidos. O mundo é um mundo de oportunidade, quando nós falamos. Dia após dia nós vivemos sendo incomodados, num bom sentido, pelas oportunidades. Nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade. O kairos de Deus. Ser sábio é aproveitar o máximo cada oportunidade. Oportunidade de você melhorar o seu casamento e a qualidade do seu casamento. Oportunidade que Deus dá para que você melhore nos seus negócios, no seu estudo, nos seus relacionamentos, enfim. Cada oportunidade. Nós precisamos de sabedoria. Paulo diz, preste atenção na maneira que vocês estão vivendo. Preste atenção. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. E o sábio aproveita ao máximo cada oportunidade. Como é que nós vamos fazer o uso correto do tempo? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, compreenda que a sua vida é breve. Salmo 90, 121 fala sobre isso.
Salmos 90, verso 12, fala sobre isso. Há um tempo específico, né, para todas as coisas. Compreendendo que deve haver tempo específico para todas as coisas. Primeiro, o tempo é curto, a vida é curta. As coisas passam rápido, as oportunidades passam ligeiro. Se você não toma decisões com respeito a tudo na sua vida, você perde seu casamento, seus negócios, enfim. É breve. Pessoas perdem o casamento porque não aproveitam a oportunidade de usar sabedoria do alto para ajudar, para melhorar, para abençoar o seu casamento. Assim, em cada uma das nossas áreas. Compreendendo que há um tempo específico. Há tempo para tudo, Eclesiastes diz. Tempo para viver, para morrer, para se ajuntar, para se separar. Enfim, há tempo para tudo. Nós precisamos nos dar conta disso. As oportunidades passam. Precisamos de sabedoria. Lembrar que de Deus em toda a nossa vida. Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador, lembre dele, em tudo que você for fazer, lembre que os maus dias chegarão e depois você vai se esquecer. Ou seja, o Kairos de Deus é hoje, é agora. Lembra de Deus agora. Lembra de Deus para salvar seu casamento. Lembra de Deus para salvar os seus negócios. Lembra de Deus para salvar a sua vida nos seus relacionamentos. Lembra de Deus para melhorar o seu rendimento na faculdade ou no seu colégio. Lembre-se de Deus agora. Para evangelizar, para discipular. Lembre-se de Deus agora para melhorar o seu tempo com Ele, na sua vida devocional, no seu tempo de oração. Lembre-se de Deus. Priorize o reino. Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino, as coisas vão vir. Elas virão, elas vão ser acrescentadas. O Kairos é agora, busque o reino já. Você não vai ter outra oportunidade de buscar, de priorizar o reino agora, de pôr a sua vida nas mãos de Deus hoje, de mudar a história da sua vida hoje. Lembre-se. E é isso que Hebreus, no capítulo 4, versos 7, 12, 16, 17, fala. Você não tem que procrastinar, deixar para depois. O texto de Hebreus fala, o tempo de Deus é hoje. Se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. O tempo é agora. Use sabiamente o seu tempo. E Hebreus 12, 16, 17 conta a história de Esaú, que buscou a bênção do seu pai Isaque como primogênito. Recebeu, mas vendeu a sua primogenitura para o seu irmão Jacó por um prato de sopa. E aí o texto diz assim, ele tentou se arrepender, consertar a história da sua vida e não teve o tempo Kairos de Deus mais. E mesmo chorando amargamente e arrependido, não teve solução. E na vida da gente também é assim, se a gente perde o Kairos de Deus, o tempo de Deus, a oportunidade de Deus de agirmos com sabedoria, por isso precisamos de sabedoria. Nós perdemos a bênção. Quantas coisas talvez nós perdemos na vida? Quantas foram as bênçãos que nós não contamos, porque não tivemos, porque não aproveitamos sabiamente as oportunidades. Quantas coisas perdemos porque não discernimos o tempo de Deus, porque não usamos de sabedoria do alto, porque usamos a nossa inteligência, a nossa capacidade e não ouvimos o como Jesus agiria. Por isso o desafio nessa noite é que nós busquemos crescimento em sabedoria. Vamos buscar isso, vamos desejar,
Vamos orar. Vamos crescer. Vamos ser sábios para que nós possamos agir o máximo, tirarmos o máximo das oportunidades. E nós tiramos o máximo das oportunidades não por causa da nossa capacidade, que nós somos bons, nós somos expert, nós somos os melhores, nós temos experiências de anos e etc, etc. Nós usamos porque temos a sabedoria do alto dentro de nós. Quando temos essa sabedoria, agimos sabiamente. Jesus agiu sabiamente. Todos os conflitos da sua vida, em todas as decisões da sua vida, em todos os confrontos da sua vida. A sabedoria de Jesus era poderosa, mais do que Salomão. Porque Salomão, no fim da sua vida, não perseverou em sabedoria. Perdeu a bênção. Mas Jesus foi fiel até o fim. E esse é o nosso protótipo, é o nosso alvo de crescimento, como Jesus. E o Espírito Santo de Deus quer nos encher de sabedoria. Quantos aqui precisam de sabedoria? Quantos aqui desejam sabedoria? Quantos aqui precisam de sabedoria? Eu preciso, eu quero. Essa noite, vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor. Senhor, eu não aguento mais agir como tolo nas minhas decisões. Eu tenho pisado na bola. Eu tenho errado. Eu tenho fracassado. Muitas coisas que nós tomamos decisões pela nossa inteligência, se elas subsistem até agora, porque nós demos um chute, uma bicuda, né? Um chute, e até foi no lugar certo. Mas foi um erro acertado. Nós precisamos de sabedoria, queridos. E a sabedoria vem de Deus, vem do alto. Ela não vem por nada que nós achemos. Ela vem do alto. Ela é de Deus. E disse a palavra de Deus, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós queremos agradar ao Senhor, queremos ser honrados pelas pessoas. Precisamos ser cheios da sabedoria do alto. Amém? Quem concorda comigo? Amém? Vamos orar por isso. Vamos pedir isso ao Senhor. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Comece hoje. Não perca a oportunidade. Bom, amanhã eu começo. Amanhã é segunda, né? O dia dos novos começos. Comece hoje. Senhor, eu quero lembrar todos os dias de orar por sabedoria, de buscar sabedoria, de fazer a pergunta do sábio. Qual é a pergunta do sábio? O que faria Jesus no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Senhor, aqui estamos nós, desejosos por sabedoria. Senhor, aqui estamos nós, reconhecendo que sem o Senhor nada somos, reconhecendo que precisamos da Tua sabedoria, reconhecemos que precisamos crescer como Jesus cresceu. Senhor, derrame sabedoria do alto em cada um de nós, Senhor. Derrame sabedoria do alto, Senhor. Sabedoria. Encha nossa mente, Senhor, nosso coração, nossas intuições com essa sabedoria. Para falarmos como Jesus, para agirmos como Jesus, para reagirmos como Jesus. Senhor, nosso desejo é esse. Eu não quero ser mais eu. Eu não quero continuar agindo com a minha sabedoria, meu próprio conhecimento.
minhas próprias considerações, meus próprios argumentos. Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero, Senhor, agir conforme a minha justiça própria, tomar decisões conforme a minha justiça, mas eu quero, Senhor, a sabedoria do alto, que vai me levar a tomar as decisões conforme o coração de Deus. Enche-nos nessa noite, Senhor. Aqui estamos nós, vazios de nós mesmos, para sermos cheios de Ti, Senhor. Enche-nos de sabedoria. Queremos ser sábios como Jesus. Enche-nos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos encha mesmo de sabedoria. Seja a oração de hoje, mas seja a oração de amanhã cedo. E depois da manhã também. E depois da manhã também. Amém? Que Deus abençoe. Vão na paz do Senhor. Seja uma semana abençoada.